comigo, episódio número 3. Que bom ter vocês aqui conosco. Hoje é um dia muito especial porque nós vamos conhecer a história da Nayane Carvalho. Essa pessoa super empreendedora, ativa, pra cima, que contagia todo mundo que tá perto. Quero sentir essa energia aqui hoje. As pessoas estão louquinhas pra saber da sua história, eu tenho certeza. Conta tudo pra gente. Começa falando seu nome, sua idade. Muito obrigada, né? É um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho da minha história aí com vocês. Espero que de certa forma possa inspirar, possa ajudar, possa desmistificar alguma coisa, né? Meu nome é Nayane, sou nascida em Itumbiara, mas, como se diz, só fui lá para nascer, né? E moro aqui em Bom Jesus a minha vida toda. Tive uma infância muito, muito boa aqui mesmo na cidade, né? Acho que, como a maioria de nós, né, mais ou menos da nossa faixa etária, né, brincando na rua, com aquela liberdade, né, que a gente tinha, né, antigamente. Então, assim, eu considero que eu tive uma infância, né, muito saudável, muito, muito mesmo, muito, muito top. Só você? Tem mais irmãos? Tenho uma irmã, que hoje ela mora em São Paulo, e tenho um irmão também, que ele mora em Rio Verde. Cara, eu conhecia só a sua irmã. Ele é irmão parte de pai, né? Ai, que legal. Eu conhecia mais a sua irmã, depois eu comecei a te conhecer melhor. Tenho um irmão parte de pai. Que bom saber. Então são 3. Isso. Quem são seus pais? Meu pai é o Pedro Silva, acho que todo mundo da cidade também conhece ele. Pedro Silva, eletricista. Minha mãe é Lucimar, que trabalhou muitos anos também no Detran. Então, são 2 pessoas muito conhecidas aqui na cidade também. Você sempre foi extrovertida assim? Ou na sua infância você era mais séria? Como que era a Nayane lá, criança? Então, foi uma transição assim que até hoje, quando eu me lembro, eu me surpreendo. Eu não era nem um pouco assim. Olha. Não era. Assim, entre a minha família, né, minha irmã, meu irmão, meus pais e tal, amigos próximos, assim, sempre, né, brincava e tal, né, uma criança assim, sem limites, digamos assim, né, então muito intensa desde criança. Mas quando o assunto era público, era, né, escola, eu não tinha coragem de pegar minha prova na escola. Eu era aquela que a professora chamava, você estava lá atrás, a professora chamava, eu soava tudo à mão para poder ir lá na frente pegar a prova. Agora imagina um trabalho de escola quando tinha que apresentar. Era um sofrimento. Transformação. Tanto que eu descobri que eu tinha problema de vista na escola, porque assim, eu sentava muito atrás, porque eu tinha muita vergonha, e assim, eu não conseguia ler o que estava no quadro. Mas assim, até então eu achava que era normal. Eu falei, gente, tá muito longe, eu preciso sentar mais perto e tal. E aí, uma vez foi um pessoal lá fazer exame de vista em todo mundo da escola, tá? E falou, nossa, essa moça tem problema, né? De vista, né? Precisa usar óculos. Eu falei, nossa, então eu posso continuar sentando no fundo, né? Só usar óculos. Olha só, olha a vergonha, né? Posso continuar sentando no fundo, resolver o problema da vista, deixa eu ir pro fundo. Exatamente. Okay. Só que assim, à medida que, né, que vai passando o tempo, que a gente vai entrando aí na adolescência, né, pra vida adulta, a gente vai vendo essa necessidade da comunicação. Né? Então, assim, eu tive que me desenvolver para isso, né? Meu pai montou uma loja na época, acho que eu tinha 13, 14 anos mais ou menos. Eu sempre gostei, assim, sempre quis trabalhar, sempre. Antes dele montar a loja, na verdade, eu já tinha arrumado um trabalho numa escola de inglês, né? Olha só. E esse primeiro contato, eu era secretária, então eu precisava me comunicar, né? Eu precisava falar com as pessoas, né? Então, assim, de início fiquei muito ali no meu cantinho, ficava na minha e tal, mas aos poucos eu comecei a me soltar, né? Qual idade, mais ou menos, você tinha? Eu tinha, acho que 12 para 13 anos. Aí ela me pedia para ir nos lugares, né? Mercado, papelaria e tal. Então, assim, ótimo. Comecei a me comunicar com as pessoas, né? Comecei a perder um pouco dessa vergonha, desse medo da aproximação das pessoas, né? Que não são do meu convívio, né? E aí, o que eu percebi? Quanto melhor eu me comunicava, mais fácil era eu conseguir o que eu precisava, né? Então, daí foi. Aí meu pai montou uma loja, na época era materiais elétricos, e eu comecei a ajudar lá também, né? Saí dessa escola de inglês e fui trabalhar lá. Aí, eu comecei a ver a parte de empreender, né? Falei, isso aqui é legal, gostei. Né? Gostei desse negócio aqui, né? Quem sabe, né? Gostei daquela situação lá, tinha uma mesinha bonitinha, sabe? Quando você começa a se imaginar assim, nossa, né? Então,
Gostei dessa posição, foi onde às vezes a gente até pensa, né? empreender é aqui, ficar com o meu café. É a parte igual, que todo mundo vê, né? Exatamente. Então, achei que era lindo, né? Mas, como se diz, o barco quem estava levando era meu pai, né? Aquele que sabia né? Eu só ajudava ali na parte da frente. Mas isso foi bom, vai. Isso foi excelente. Para minha melhora, né? Para minha comunicação. E depois daí eu já comecei a trabalhar numa autoescola. Então, daí em diante, eu já comecei a me comunicar super bem, porque a gente toda hora. Então, assim, não minha comunicação. Opção. Isso. Precisa. E até aconteceu um fato que eu achei, até hoje eu me lembro, sabe? Tem anos isso, eu me lembro, e é uma coisa que até hoje eu tento dar uma segurada, porque eu acelerei demais, né? Eu fiquei mais acelerada do que eu já era, né? Pra comunicar mesmo. E aí um dia foi um senhorzinho lá na autoescola e ele me perguntando, né, como que fazia, que documentação que precisava para tirar carteira e tal, né? E eu falei, ó, assim, senhor, vai, traz as coisas assim para mim. Aí ele, não, então tá bom, minha filha, mas você pode me explicar de novo? Eu não entendi nada disso que você falou. Eu falei, meu Deus do céu, como se diz, né? Aprimorei tanto o negócio, agora eu tenho que dar uma, né? Uma desacelerada aí no negócio. Então foi assim que eu me desenvolvi, né? Então eu era bem tímida, passei por esses processos aí, esses trabalhos e tal, e fui percebendo essa necessidade de poder me comunicar, de ser necessário mesmo, desenvolver uma comunicação melhor, para conseguir as coisas com mais facilidade dentro do que eu precisava. E você tem algum episódio, alguma coisa que te lembre que te fez ficar uma criança mais quietinha na questão social ou não? Não, assim, que eu me lembre, não. Eu acho que por conviver ali, minha família, assim, minha irmã também era mais caladinha na dela, né? Meus pais, assim, sempre conversaram muito entre os dois e tal, então assim... Eles são mais quietinhos também, né? Então assim, eu ficava bem à vontade ali, mas nunca fora, né? Nunca tinha essa visão mundo afora, né? De, eu posso falar, né? Eu posso me comunicar, né? Foi com o trabalho que começou tudo então, né? Isso. E aí depois, quando eu saí da autoescola, que eu, né, tive a ideia de começar a trabalhar com produtos sensuais e tal, aí que eu tive que, né, aprimorar mais ainda, né? Então, estudo, né, dedicação. Eu quero saber da onde nasceu essa ideia. Quem você viu, onde você viu, o que te inspirou? Então, desde criança também eu sempre fui muito curiosa, né? Essas coisas, né? Que eu acho que todo mundo tem, porque a sexualidade em si, ela é um tabu. Até hoje, Sim. né? Mesmo em pleno século XXI aí, né? Com toda a modernidade que tem, né? Mas ainda tem muito tabu, né? Acerca da sexualidade. Então, pra mim também era, né? E eu era aquela que eu gostava de ler, aquelas revistas, né, de adolescente que antigamente tinha, né? Hoje tem tudo no celular, até mais do que deveria, né? Claro. Então, na nossa época, ler uma matéria ali sobre sexualidade, nossa, aquilo era o meu preferido. Eu ia na banca de revista comprar. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa nessa parte. Isso. E aí, na época, eu já estava casada, né? Trabalhando na autoescola, e aí já estava ministrando cursos também, né, para quem ia tirar carteira. Então, assim, olha o nível que desenvolveu a comunicação, né? Eu já ministrava o curso. Olha só. Então, aí, a gente quando tá, assim, num trabalho já há um tempinho, a gente, né, vem o cansaço e tal, e veio a questão para mim de ter filhos, né? Que eu tinha essa vontade de ter filhos, então... Falei, eu queria estar fazendo alguma coisa mais tranquila ou não estar trabalhando, né? Mas assim, eu acho que não estar trabalhando não encaixava pra mim, né? Era só uma ideia. Falei, eu preciso de alguma coisa que eu consiga, né? Ter a possibilidade de ter o meu filho, né? E fazer alguma coisa também, né? Que não seja somente cuidar de casa, não que não seja, né, um trabalho digno, que é digno e necessário demais da conta, né? Exatamente. Então, aí eu optei por sair. E assim, foi lendo coisas, eu vi sobre produtos, né, eróticos, produtos sensuais. Falei, gente, esse negócio é tão interessante, né? E aí comecei a ler um pouquinho, e aí comecei a conversar com as minhas amigas. Fulana, se eu vender produto erótico, você compra? Compra, traz pra mim. Se eu vender, você compra, traz pra mim. Aí eu falei, quer saber? Vamos tentar, né? E aí foi assim, eu lembro que na época eu comecei com R$300, se eu não me engano, né? Na época ainda era um dinheirão, né? Nossa, com certeza. Então, com certeza. E aí comecei, e aí aquilo foi tudo, graças também a essa habilidade de comunicação, né? Porque aí eu, como se diz, eu tenho noção que eu tenho que aprender sobre o produto, eu tenho que, né, entender tudo ali,
Então fui e ainda atrás. mais um produto que é diferente, que lá atrás não era tão falado quanto hoje. Exatamente. Não era tão fácil saber sobre o produto quanto hoje. Exatamente. Né? E mesmo assim, com alguma informação que a gente tem hoje aí, ainda é preciso um aprofundamento bem legal, porque se trata de algo muito íntimo, né? Então não é qualquer um creme, alguma coisa que você passa, né? Que ardeu aqui na pele, você vai lá, lava, é uma coisa um pouco diferente, né? Então tem uma necessidade maior de conhecimento, né? Tanto do produto quanto do corpo, né? Para dar um resultado legal, né? Então, eu fui percebendo essa necessidade aí desse conhecimento a mais e aí juntei essa comunicação que eu já tinha com esse conhecimento que eu fui adquirindo e aí o negócio foi dando certo, né? Então, agregou. E aí, quando eu chegava para oferecer, né, um produto para uma pessoa, né, geralmente o meu público, né, inicial foi mulheres, hoje eu atendo homens também, tanto na loja quanto nos atendimentos, né, de consultoria. Me fala aqui, para. Então você vende produto erótico e você também fornece consultoria. Como que funcionam as consultorias? Me fala mais sobre isso, porque isso é diferente. Isso, então. É muito simples você entregar um produto para uma pessoa, mas o acompanhamento, tirar a dúvida, isso é extraordinário. Exatamente. O que eu vi? Quando eu chegava para oferecer esse produto para a pessoa, né? Olha, esse produto aqui, ele esquenta, ele esfria e tal. Mas o que eu observava? Que na grande maioria das vezes a pessoa até usava o produto, mas aquilo ali não resolvia pro casamento, não salvava o casamento. Você não sabia a causa, você não... Exatamente. Foi onde eu vi que a necessidade de falar, opa, né? Tem alguma coisa a mais que é preciso a gente avaliar para esse relacionamento. Foi onde eu fiz formação em relacionamento, né? Eu sou consultora e coach em saúde e educação sexual, né? Faço essa consultoria de relacionamentos e tudo. Então, aonde a pessoa vem para mim com uma queixa, né? Por exemplo, eu sinto dor, né? Eu tenho alguma dificuldade, eu vou avaliar o que pode estar acontecendo diante dessa dificuldade. E aí o produto que eu vendo, o produto erótico, ele vem agregar dentro da solução desse problema. Então, se essa pessoa está com dor, não adianta eu passar só um lubrificante para ela. Opa, vamos ver por quê? Vamos ver desde quando que está acontecendo isso? Então, assim, são fatos que a gente tem que observar, entendeu? Então, é nesse sentido. Para tudo. Vamos lá. Olha para vocês verem, a Nayane, ela é uma pessoa super comunicativa, ela já contou da infância dela aqui pra gente. É uma pessoa que ama ajudar, porque simplesmente vender ou pensar no dinheiro ou pensar em algo momentâneo é fácil, gente, todo mundo faz isso. Exatamente. Mas pensar além não é para todo mundo. Então, a Nayane, como profissional hoje, já evoluiu demais, né, amiga? Sempre foi fácil assim? Falar, se comunicar sobre isso? Não, de jeito nenhum. Não é de fácil, jeito nenhum. né? Quando comecei também, nossa! Como se diz? Falar, pênis, vagina, era... Pelo amor de Deus. Pip, corta. Era tipo isso. Corta. Né? Hoje já é algo muito natural. E é bom para as pessoas que as pessoas ouçam isso e se familiarizem com isso, porque são os nomes corretos, né? E o que a gente vê por aí em músicas, né, em rede social, tal, são coisas pejorativas, né? Então, é esse o diferencial. Eu não trabalho... Algo natural e algo Isso, eu não trabalho exagerado. com essa coisa pejorativa, né? Entendo. Com a coisa errada, como o pessoal fala, né? Eu trabalho com saúde, educação sexual. E isso é tão importante, saber um pouco mais sobre essa questão da sexualidade, da intimidade da mulher, do homem também, porque por muitas vezes, principalmente antigamente, né, as pessoas não sabiam nem o que era menstruar, e menstruava sem a mãe falar às vezes, por falta de instrução ou de tempo, e tudo vai acontecendo, e mulher, gente, eu falo que a vida é louca. Tudo mulher passa, né? Desde, olha só, ter uma criança no seu ventre, eu acho isso muito louco. Um parto, tem pessoas que me perguntam assim, Cione, você acha isso estranho na medicina, fazer algum procedimento? Eu falo, gente, mulher que fez um parto, que passou por um parto. É um filho, Então, pensando nessa parte de até a menstruação ser um tabu, as pessoas que não têm instrução antes do casamento ou que não viveram a sexualidade antes do casamento, quando chega no casamento é tudo novo, como que funciona a importância de ser você a pessoa que vai lá e fala, peraí, vou te explicar como funciona. Então, vai um tempo até o casal ver que necessita de uma ajuda, né? Geralmente as pessoas buscam referência em locais errados, em lugares errados, em fontes erradas, né? Então, geralmente, aonde que o homem vai saber, às vezes até a mulher também, como que funciona a vida sexual, como que é? Qual é a referência? Sexo, pornografia. A pornografia, ela detona a vida sexual real,
né? Então ela gera tanta expectativa no homem e na mulher que não são reais, né? Então, geralmente quando busca dessa forma, é bem trabalhoso, é bem difícil. E quando o casal é muito, digamos assim, sem esse conhecimento, né? Tanto o homem quanto a mulher, às vezes que seja por questões religiosas, por exemplo, né? Que acontece às vezes na grande maioria dos casos. Se forem juntos, eles vão se autodescobrindo, se eles não tiverem essa referência. Então, às vezes, é até mais fácil. Mas vai chegar um determinado momento que vai sentir uma falta de algo a mais, vai querer, né, conhecer a mais, algo a mais. Se for de comum acordo entre os dois e desbravando isso daí, né, se autoconhecendo, conhecendo o corpo do outro, né, tendo essas permissões, ok. Mas se um está apto a isso e o outro tem o bloqueio, aí vem a necessidade de conversar. Geralmente, o que mais acontece? O homem tem essa necessidade um pouco a mais, né, de conhecer mais coisas, né, e a mulher um pouco mais fechada. É uma cultura, né? Exatamente, mais retraída um pouco. Onde ela vai buscar ajuda, geralmente? Pouquíssimos casos com a mãe, porque geralmente a mãe também vem de uma cultura mais fechada, né? E então, o contexto é difícil, né, gente? Passar por isso e falar com a mãe, exatamente. Então, geralmente essa pessoa vai buscar ajuda com uma outra amiga, que também, na maioria das vezes, não tem a informação. Igual psicólogo. Ou vai falar, né? Ou vai falar do que funcionou para ela. Talvez o que funcionou para ela não vai ser o que funcione para essa pessoa, né? Exatamente. Então, assim, ó, em todos os casos, o diálogo, ele é fundamental. Fundamental mesmo. E, ao contrário também, é prejudicial quando o casal tem muita informação sexual, muita bagagem sexual. Então, para voltar para um algo mais básico, mais conexão mesmo, né? Porque o pessoal pensa, sexo né? A brincadeirinha ali no finalmente. E sexo não é só isso, né? A sexualidade em si, ela engloba muita coisa, né? Então, desde um toque, a conexão ali entre o casal. Então, quando esse casal traz uma bagagem sexual muito grande, né? Às vezes o básico, o gostoso do relacionamento, que é a conexão, ela não acontece bem, entendeu? Então, tem essa dificuldade. Então, os dois extremos são difíceis. E nos dois extremos, o diálogo é a principal fonte, né? Para chegar os dois ali no mesmo consenso. E, se mesmo assim não acontecer, é onde entra, no caso seria a minha ajuda, né? Sempre, nesse caso, quando é o casal, eu gosto de ouvir um, ouvir o outro, ouvir ambos juntos, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai atender, no caso, eu vou atender o casal... E tem coisa que, às vezes, a pessoa nem conseguiu partilhar com o marido ainda, é algo de infância, algo que aconteceu. E eles não se abrem, muitas vezes, entre um e o outro, né? Uma vez eu atendi um casal e ambos compartilhavam da mesma vontade, do mesmo desejo sexual, né? De um ato diferente ali. Só que um não conseguia comunicar com o outro, né? Ele queria fazer algo diferente, ela também, mas eles não conseguiam se comunicar, né? Então, assim, o meu papel nesse caso é trazer formas para que eles possam realmente, de fato, se conectarem. A mesma língua. Exatamente. E essa intimidade, essa fala, eu falo que é o mais difícil, porque é tão lindo, gente, a gente vê um filme romântico, né? E aí, vida real. Porque na vida real tem filhos, né? Nós vamos falar sobre isso, a Nayane tem filhos, gente. É empreendedora, e conciliar isso tudo é muito difícil. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Alcione, esse óleo essencial, ele funciona para libido? Ele vai resolver de verdade? Eu falei, peraí, ele é excelente para a parte hormonal e para libido. Porém, se você não pagou as contas e o cobrador tá batendo na porta, não adianta você usar ele, porque não vai dar certo. Então tem todo um contexto ali por trás. E outra coisa que eu falo que julga muito também é as experiências que a pessoa teve. Às vezes ela viu alguma cena ou alguma coisa que na hora que ela chega no casamento ela não tá pronta para aquilo. E ela não consegue comunicar com o marido, ou o marido não consegue comunicar com a mulher, e isso daí não é fácil. E isso são as referências, né? Aquilo que eu disse, são as referências. Aonde você tem essa referência? Não, porque fulano deu certo, fulano fez assim, eu quero fazer igual. Opa, né? Mas você é você, seu parceiro, né? Tem todo, né, uma dinâmica ali, né? Então vai funcionar, né? Mas pra quebrar esse gelo aqui, falando sobre tudo isso, a gente trouxe um vinho, né, Nayane? Opa! Claro, entrando no clima. Vem com a gente, brindar essa alegria. Fala comigo. Brindar essa alegria, essa questão da gente ser livre
e ser uma caixinha de surpresa, que eu acho isso mais fantástico. E ter essa dimensão para ser estudada, né? Exatamente. Às vezes a gente precisa de algo emocional, às vezes a gente precisa de um amigo, às vezes a gente precisa dessa parte sexual, a gente precisa de uma roupa. E é nessa diversidade que eu falo que uns vão completando com o outro, com seus dons, com seus carismas. E a Nayane toda carismática, chegou nesse podcast arrasando, né, Nayane? Que é isso? Você fala assim que sempre que você chega, conta pra gente isso direito, e os amigos delas vão contar aí pra gente, né? Sempre que você chega numa festa, a Nayane chegou. Parece que você canta também, amiga, me conte. Isso, exatamente. Você vai cantar pra gente aqui hoje? De jeito, de jeito. Como não? Então, o que acontece? Devido, acho que essa facilidade mesmo de comunicar. E a maioria das minhas amigas e tal sabe como que eu trabalho. Geralmente tudo eu levo com um teorzinho ali da brincadeira, a né? Pimenta. Isso. Então, assim, sempre que eu tô no meio, que tem uma rodinha de alguma conversinha ali, sabe que vai sair como diz, uma potoca, Chegou, né? Exatamente. Então, ali o frevo tá pronto, né? Então, o pessoal acha bom. Gente, a hora que for fazer a lista de despedida de solteiro, essas festas, Nayane, né, gente? Vai lá, que aí a criatividade aflora, né? Olha, quando eu casei, eu fiz a despedida de solteiro, né? Eu te chamei, Nayane, acho que não, a gente não era amiga nessa época, né? Era Nossa, só se eu tivesse chamado, eu tinha conhecida. lembrado. Amiga, Pois eu tinha lembrado. é. Mas assim, eu acho tão interessante essa questão dessa amizade, dessa brincadeira de leveza nessa hora. E quanto tabu existe nisso, né? Quanto preconceito existe nisso. Como que foi pra você se tornar essa pessoa tão profissional, que é o que eu mais escuto falar, se você não escutou isso ainda, tá? Oh. Como que a Nayane consegue ser mãe, esposa, participar da igreja, né? Você hoje é ativa na igreja e tudo, e manter o profissionalismo em cada área. Como que é dividir isso tudo nos dias de hoje? Então, é vida real, né? Vida real. É socorro Deus. É do mesmo Socorro, jeito Deus. que é pra você, né? Que é pra todo mundo. Gente, não é fácil. Principalmente quando eu fui pensar nessa ideia de montar um sex shop e tudo, né? Eu sempre pensei nessa parte de não levar pro lado aí da bobeira, né? De ser sarcasmo, né? De ser... Escrachado, algum lugar. Isso, então não quis levar para esse lado. E Show. quando a gente pensa na ideia, sex shop, a gente imagina aquele lugar, né? Cheio de vermelho e tal. Eu quis fazer totalmente diferente. Eu achei que eu ia entrar lá dançando, assim. Pois não, é, com os amiga. polidense. Não. Polidense eu Pois gosto. é, polidense. Não, quem chega na minha loja lá vai ver tudo branquinho, tem lingerie na entrada, tem umas pijaminhas, Lindo lá, camisolas, então assim, bem tranquilo. Tem as outras coisas, né, tudo bonitinho, mas tá bem guardadinho, discreto, então assim, qualquer pessoa que chegar lá, porque às vezes até criança, né, vai lá, tá acompanhando a mãe, vai, então não constrange ninguém. Então foi um dos pontos que eu quis, né, priorizar aí, pra pessoa se sentir à vontade, né? Isso. Outra coisa que eu priorizo bastante, a questão da fala. Eu brinco muito, né? Falo, igual eu falei, onde eu chego, o negócio tá armado. Mas assim, sempre com respeito, né? Sempre, se o negócio é sério, vamos falar sério, né? Se permite uma brincadeira, sempre eu faço, né? Mas tudo, né? Isso é show, essa questão da permissão. É o que a gente estava até Isso. comentando antes também, da questão de você ir conforme a pessoa vai te dando liberdade. Isso, exatamente. Então, é sempre nessa pegadinha aí, entendeu? Então, assim, primeiro ponto foi esse. Então, o meu profissionalismo em relação a esse trabalho, ele é pontual, sabe? Impecável. Eu não... Você pode ver que, assim, é raro você ver um vídeo meu, assim, mais ousado, alguma coisa assim na internet, porque exatamente, às vezes a pessoa bate o olho e leva pro lado da pornografia, de alguma coisa. Não é esse o meu intuito, né? Então, igual eu falei, eu trabalho com saúde e educação sexual. Então, mas é claro que a gente tem que ter um pouquinho de humor, de brincadeira no negócio, né? E em quatro paredes a gente sabe que o negócio, mesmo sendo minha forma de trabalhar é muito profissional, mas em quatro paredes o negócio tem que ser na sacanagem, tem que ser um negócio, né, mais ousadinho mesmo, né? Claro que tem os momentos ali mais delicados, mais românticos, tem vezes que não tem que ter sexo, o casal fica abraçado, beija, ou, né, simplesmente fica ali junto. Então, assim, todos são momentos, né? Mas às vezes tem a ousadia, a alegria, né, do negócio, então tem que ter. E aí, nesse meio termo, então, né, que eu te falei, né, que tive filho e tal, e aí foi crescendo, montei a loja e tal. Pra dar conta disso tudo, Uau. é um auê.
Pedala, Nayane. Assim, ó, tem que ter uma organização, né? Eu sempre tive muita dificuldade em relação a isso, em relação a me organizar com horários. Então, assim, até hoje, eu vou fazendo as coisas conforme vai ser no dia, né? Eu tenho agenda, tenho tudo, programo, organizo minha semana, mas cada dia, eu brinco com a moça que trabalha comigo, cada dia é um rolê diferente, porque cada dia tem um acontecimento. Às vezes esse menino amanhece dodóizinho, né, doentinho, a gente tem que mudar tudo, né? Então, o compromisso que tem algum dia, um exame, alguma coisa, né? Às vezes o marido quer fazer um programa, a gente passa uma programação todinha de estudar ali no final de semana, por exemplo. O marido, não, vamos ver um filminho. Então, assim, a gente, né, se vira nos 30. Então, assim, eu me organizo desse jeito. Eu me planejo, mas cada dia é um dia, sabe? Tento fazer o máximo possível de trabalhos assim, como você falou, ajudo na igreja, canto, mas essa aí já é a parte que eu faço porque eu gosto, né? Canto nada. Mas é porque eu gosto mesmo, assim. sabe? Então, assim, algo que me distrai, que, né, eu consigo me expressar também, de certa forma, né? Então, eu acho que é isso, é vida real mesmo, é muito difícil, é muito puxado Seria mesmo. mais fácil ficar no sofá, não, Nayane? Exatamente. Por que você vive essa vida louca? Me conta. Olha, que sede é essa? Na real mesmo, na real. Fala em sede. Intensidade. Sabe o que eu penso sempre? Eu só tenho essa vida e ela tá passando. Está passando. Então, quando eu penso nisso, aí dá louca. Aí vou cantar na igreja, eu quero jogar beach tennis, eu quero pedalar, eu quero ir pra loja, eu quero colocar meus projetos em andamento, eu quero correr na praça, eu quero ir pra praia, eu quero ir pra Caldas, eu quero fazer tudo que eu dei direito nessa vida, sabe? Então, sempre ali com as pessoas que eu amo. Então, porque sozinho, né, não tem graça. Falando em pessoas que ama, conta um pouquinho pra gente sobre a sua família, seu marido, seu filho. Quantos filhos você tem, conta tudo, porque as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem. Já vou aí fazer 14 anos de casada, a gente namorou 5 anos, né, depois teve o casamento. E meu gurizinho veio com 5 aninhos, né, que eu já estava de casado, aí 5 anos tive ele, né, hoje ele tá com 8 anos. Acho que como todo filho, né, uma bênção na vida da gente, vem para agregar, vem para ensinar, né, sempre tive muito medo de ser mãe, mas nenhuma mãe nasce pronta. Não. Né? Então, até hoje nasce uma mãe, né? Brota. Isso. Aparece dali. Brota uma mãe, tanto que eu brincava com o médico, né? Olha a pira da cabeça da pessoa, né? Eu grávida, falei, ô doutor, como que eu vou conseguir amamentar? Porque você não levanta no primeiro dia, né? Foi cesárea. Como que eu vou conseguir amamentar meu filho aqui, deitada e tal? Eu preciso sentar, Ele falou assim, olha, nunca esqueço. O andar da carruagem é o que ajeita a carga. Eita. Na hora vai dar tudo certo. E assim fui. O José Pedro nasceu e eu tinha que aguardar 1 hora ainda para poder ver ele, porque eu tinha que acabar, era 2 horas, se eu não me engano, para acabar a anestesia. Aí, para minha sorte, ele deu fome demais, né? Começou a dar eu esqueci o nome. É quando fica fraquinho de fome, ficou geladinho, esqueci o nome. Hipotermia, eu acho. Não, né? É hipoglicemia, se eu não me engano o nome. Não, esse nome aí. E aí, tiveram que me chamar e levar ele pra mim, né? Eu falei, é agora. É agora. Gente, foi tão automático o negócio. Foi tão automático. Eu lembrei da fala do doutor certinha. Acho que um instinto da gente, né? É incrível, brota, né? Então, eu falo assim, que é mistério de Deus, né? É então, inexplicável. Nesse momento, eu falei, cara, eu tenho um filho, agora eu sou mãe. E daí em diante nunca tinha trocado uma fralda na minha vida. E troquei fralda, e acordei à noite, amamentei. Tudo é muito incrível. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não consigo, eu não dou conta. Eu falo, peraí, você já foi mãe? Porque se você já foi mãe, você dá conta de tudo, meu filho. Exatamente. Tudo. Porque filho é um desafio constante, né? Eles nos quebram. Eu falo que eles não nos moldam, nos ensinam dia após dia. Mas a pessoa consegue tudo, gente. Depois que foi mãe. A gente vê a força que a gente tem. E assim, antes do José Pedro, né, a gente tinha um relacionamento de um jeito, e às vezes tem gente que fala, né, depois do filho muda. Será que muda? Muda. Muda muito. Eu já ia ficar preocupada agora. Muda. Não, mudou tudo. Exatamente. Não se sinta um peixe fora d'água, porque muda muito mesmo, né? Só que, principalmente nós, né, como mulheres, né, mães no momento, né, mais mulheres e esposa, a gente não pode deixar de lado a atenção para o nosso parceiro, para nossa casa, para o nosso casamento. Né? Então, assim,
Desde que o José nasceu, eu tentei priorizar. Assim, claro que ele, mas assim, ter momentos também a dois, sabe? Acho que, se não me engano, com uns 2 mesinhos ou 3 meses dele, mais ou menos, aí eu deixei ele com a minha mãe, primeira vez. A gente saía muito, até hoje a gente sai muito, né? Então, assim, a gente estava sentindo falta disso. E eu, no começo, até os 2 meses mesmo, eu era uma mãe, assim, muito, né? Meu, deixa eu vigiar aqui, deixa eu... fase, deixa eu reinar. Exatamente. E assim, toda mãe... Isso também tem como que eu posso falar a palavra certa? Uma paciência ali, uma compreensão do esposo, né? Porque tem essa fase em que a mulher tá toda ali, mãe, pós-operatória às vezes. Exato, e o marido tem que não é fácil, né? Quem é mãe sabe que esse períodozinho de adaptação, ele é muito difícil, muito mesmo. Se a mulher não tiver apoio, eu né? falo que vida louca não é de jovem, é de mãe. Eu, graças a Deus, tive apoio, né? Mas mesmo assim, eu me pus ali só à disposição dele, né? Eu esqueci de mim, né? Dei uma esquecida no marido nesses 2 meses iniciais ali. E eu lembro que a minha sogra foi na minha casa, né? Minha mãe ia de manhã e minha sogra ia à tarde. E já estava no 2º mês, certinho. E eu não saía de casa, porque até então eu não dirigia. Então o carro ficava lá, eu andava só de moto. E você sabe que a pessoa assim, já tá meio louca da cabeça? Falei, Senhor, minha sogra chegou. Aí eu falei assim, minha sogra, a senhora fica com ele aqui rapidinho. Eu preciso só ali embaixo resolver um negócio, né? Ela falou, não, fica. Eu falei, rapidinho. Depois peguei minha bolsa, subi na moto. Gente, eu desci essa Avenida Goiás. Reinando. Eu falei, quem sou eu? Né? É isso mesmo a questão. Onde eu estou? O que aconteceu com a Nayane? Cadê a Nayane? Sabe? Porque é muito trabalho, é muita adaptação mesmo. É uma fase muito diferente na vida da gente. A gente se desconhece como mulher, como... Às vezes a pessoa se compara, né? Às vezes ela tinha um ciclo de amizade que continuou fazendo o que fazia, a pessoa fica, não estou conseguindo fazer, ter relação com meu marido, não estou conseguindo sair. Exato, é um baque. Aí eu saí, desci, fui pensando, mas assim, esse momentinho já serviu para dar uma clareada assim na minha mente, sabe? Na minha cabeça. Eu falei, olha, sou vulnerável. Né? Eu preciso de ajuda, eu preciso, né, de alguém que possa ficar com ele um pouquinho ali pra mim, fora da minha casa, pra mim ter meu momentinho ali, como era antes, né, só eu e Zé um pouquinho e tal, pra gente ir resgatando isso, e de fato foi isso que foi acontecendo. Então, devagarzinho deixava ele um pouquinho na minha mãe, na casa dela, né, porque até então elas iam pra mim, mas ficava tudo ali, né, então... Aí eu deixava ele lá, tomar um banho, pelo menos. Isso, pra ir a gente, né, se adaptando nessa fase. O meu menino teve muita dificuldade pra dormir, então assim, ele não dormia. Ele acordava umas 8 vezes na noite, né? Lavanda nessa época. Pois é, se tivesse, era sensacional, viu? Aí ele não dormia, então ele acordava umas 8 vezes na noite e aquilo era muito estressante. E eu já estava trabalhando com os produtos, né, já tinha a loja na minha casa. Só que a correria foi tanta, na época, que eu lembro que a mocinha que estava me ajudando lá, ela chegava 1 hora e eu abria a porta e eu falava assim, segura as pontas aí que hoje não vai dar. Porque eu estava acabada, né? Então, assim, de novo, vida real, né? Vida real. Eu estava acabada, eu não conseguia. O que eu conseguia, assim, era custando, postava alguma coisa e ia e tal, mas nunca parei. Isso que eu ia te perguntar agora. O importante é a gente passar por essas fases, respeitar o nosso tempo, as nossas limitações. E vai passar, tudo passa, gente. Tudo passa. Então, assim, foi a fase mais difícil, foi até 1 ano e 3 meses dele. 1 ano e 3 meses bem difíceis nessa pegada, mas o que me ajudou muito foi a resiliência, né? Não desistir, eu não desisti. Eu fui mesmo que pouco, mesmo que devagar, mas eu ia. E sempre tentando aumentar esse espaço de tempo ali com meu marido e tal, fazendo programinhas ali, né? Para poder tentar manter o relacionamento, porque é difícil, eles sentem também, porque a gente tá cansada, a gente tá indisposta, então não tem aquele mesmo pique. A gente dava, às vezes, um sábado à tarde aí, eu e ele sozinho, né, sem filho, vamos em Itumbiara, vamos, na época a gente tinha uma motinha só, a gente ia de moto, já saía de shortinho e tamanco, vamos pro Uberlândia, vamos, colocava o colchão no carro e saía. Então, assim, né, vem os filhos, a gente tem essa dificuldade a mais. Não é que é ruim, mas é um pouco mais trabalhoso, né? E quando a gente consegue incluir a criança e fazer esse tipo de programa, é uma delícia também. Então, assim, nesse quesito, Alcione, de como conciliar isso tudo, eu acho que cada um vai ter sua dinâmica, certo? Então, pra mim, funciona assim. Cada dia
Um dia. Acho que é bíblico, a cada dia suas próprias preocupações. É claro que a gente tem que estar, né, com esse olho também no amanhã, para terça, né, para onde que eu quero ir? Como é que vai ser, né? Se preparar. Mas eu vivo cada dia com as preocupações dele, né? Com o que eu consigo dentro do meu limite, mas sempre, sempre quero fazer mais. Sempre, sempre. Eu quero abraçar o que eu posso. Sensacional, é isso daí. Fazer o melhor, fazer o que você pode, fazer bem feito. Exatamente. Isso faz toda a diferença, né? Então nós precisamos realmente ser Nayanes. Vamos ser mais um pouquinho de Nayane, sair do sofá, fazer acontecer. Mas para finalizar sobre a sua consultoria, como que a pessoa tem que fazer para ter sua consultoria? Só entrar em contato comigo, eu explico como que funciona, né? E geralmente a gente, né, pode fazer tanto online, tanto no meu consultório. Legal. Tem gente que já aconteceu da pessoa ter muita vergonha mesmo de falar. A gente marca o horário via WhatsApp mesmo, digitando ou áudios, tá? Porque tem pessoas que têm muita vergonha mesmo. Então, assim, a gente marca, só que aquele horário é específico para aquilo, porque às vezes o WhatsApp a gente se distrai, né? A gente tá ali conversando, às vezes vai fazer outra coisa e tal. Então, um momento específico ali, atendo também dessa forma, então só tá entrando em contato comigo e a gente marca. Incrível, incrível. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu falo assim, saber de um profissional é muito diferente do que saber das amigas, das vizinhas. Exatamente, faz total diferença. Faz uma diferença. Fale com a Nayane Carvalho, que ela vai ajudar vocês a tirar suas dúvidas, tirar os tabus, né? Exatamente. E dar mais leveza pra tudo isso. E alegria, né? Porque sua cara, isso, amiga, né? é alegria. Tem que ter alegria. Se não Onde tiver, tem a Nayane, né? tem alto astral, tem alegria. E eu sou muito feliz em te conhecer. Igualmente. Eu falo que a gente se conecta com pessoas boas, verdadeiras, principalmente essa questão da pessoa ser real. E você, pra mim, é exemplo. Mas deixa essa mensagem aí pro pessoal sobre ser você mesmo, como que as pessoas podem fazer para ser mais autênticas. Fala a sua mensagem final para as pessoas. Isso, até no começo do trabalho, eu pensei nisso, né? Nessa questão, vou mostrar assim e tal, mas quando você leva para um lado que não é você, não dura. Exatamente. Sabe? Isso não gera credibilidade. Então, quando você deixa cair tudo ao chão ali, o que não é seu, né, se liberta disso, a libertação dos tabus, né, começando pela gente mesmo, aí a mágica acontece, porque as pessoas se conectam de verdade com você, com certeza, né? Então, como tu diz, se eu vir aqui e falar assim, não, é tudo lindo, é tudo fácil, né, eu consigo, eu acordo tal hora, eu tenho, né, minha agenda, faço isso, a pessoa vai falar assim, infelizmente... Aqui em casa não é assim, né? Eu ouvi uma nutricionista falando que ela não lava os sapatos, né? Gente, mas por que eu vou lavar calçado? Se eu sujo a sola dele, né? E eu vou usar de novo e vou sujar a sola dele. Pra que eu vou lavar? Eu guardo sujo. E eu pensei, né? Então, né? Você não mora em Bom Jesus. É a realidade dela. Ela mora em São Paulo. Ela não conhece a realidade de outros, né? Exatamente. Que suja, que se a gente não lavar um calçado, né? Pra gente usar de novo, dá, né? Então, não dá. Então, cada pessoa tem sua realidade. Então, aqui é a Nayane desse jeito, né? Chave de ouro, gente. Então, cada pessoa tem uma fase, um momento que precisa ser respeitado. E isso é incrível, Nayane. Exatamente. E por mais difícil que seja, persista. Tenha resiliência. Saiba que é uma fase, saiba que vai passar. E não tenha medo de pedir ajuda, né? Com quem realmente pode te ajudar. Com pessoas que... de fato, né, construíram alguma coisa, ou às vezes, né, não vou dizer de contar uma dificuldade, ou talvez de buscar ajuda exatamente com uma amiga, mas talvez, você tomar um vinho com uma amiga, não é? Às vezes você tá num mau dia, você toma um vinho, você dá já uma melhorada assim na mente, você já dá uma clareada na ideia, o seu dia já vai ser mais leve, né? Então, às vezes são pequenos detalhes que a gente precisa, então acho que é isso, não desista. Show! Adorei. Obrigada. Eu que agradeço imensamente. Vocês viram, né? Fera aqui com a gente hoje, a Nayane Carvalho, uma pessoa que já tem uma experiência gigantesca. E o melhor é que só tá no começo, né, amiga? Tem muita coisa pra ela aprender ainda e transbordar. Quero viver muito ainda, muita coisa. E transbordar com todos nós, com todos vocês. Então, se vocês gostaram aí do podcast, compartilhe pra todo mundo, gente. Mande, tem muita coisa legal, né? Aqui ainda. Isso é só o começo, né, Nayane? Exatamente. Então, comentem aí embaixo o que vocês estão achando do podcast, temas que vocês querem escutar, pessoas que vocês querem que sentem nessa mesa com a gente. Talvez você pode estar aqui
E eu fico muito feliz. Feliz de estar compartilhando tudo isso com vocês. Igualmente, Obrigada, Nay. eu que agradeço. Até a próxima.